esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos assistem pelas redes sociais, chegamos ao domingo de número 29. Já estamos no finalzinho da nossa caminhada de tempo comum. E se olharmos para trás, nós vamos perceber que ao longo desse tempo comum, a palavra de Deus sempre apresentava uma novidade para que pudéssemos vivê-la ao longo da semana. Portanto, ninguém tem o direito de dizer: eu não sabia. A palavra de Deus vinha nos interpelando desde o primeiro domingo do tempo comum até agora, na reta final dessa nossa caminhada. Daqui a pouquinho se abre a possibilidade de entrarmos no novo tempo, o tempo que nós chamamos de tempo do advento. A igreja, ela não caminha junto com o ano civil. O ano civil termina no dia 31 de dezembro. O ano litúrgico termina no último final de semana de novembro. Porque a igreja entende que a nossa caminhada, ela precisa começar já preparando a chegada de alguém. Por isso o tempo do advento é o tempo de preparação. É o tempo de ir transformando o nosso coração numa manjedoura aconchegante, onde Jesus possa se sentir à vontade ali dentro. E a igreja nos dá 4 semanas para a gente fazer essa transformação no nosso coração. E nesse final de semana, a liturgia nos apresenta Deus como sendo a nossa prioridade. Tudo pode acontecer na nossa vida, desde que eu coloque Deus como prioridade. A nossa existência está condicionada a Ele, a Deus. É Ele que nos convida a ajudá-lo a construir esse mundo que já está lá dentro do seu coração, a construir esse mundo novo. Portanto, Deus conta conosco. E nós vamos compreender bem olhando essas 3 leituras que nós acabamos de ler. Primeira leitura, tirada lá do profeta Isaías, o capítulo 45. O profeta Isaías é um dos profetas mais lidos ao longo de todo o ano. Já estudamos aqui que o profeta Isaías exerceu a sua missão profética em 3 períodos diferentes da caminhada do povo de Deus. Antes do exílio na Babilônia, durante o exílio na Babilônia e depois do exílio na Babilônia.
Portanto, não pode ser uma pessoa só que escreveu esse livro, porque compreende um período de quase 500 anos. E nesse trecho, o profeta, que cumpre a sua missão entre os exilados lá na Babilônia, no ano 550, ele vem nos apresentar nessa primeira leitura a trajetória de Ciro. É o que fala essa primeira leitura. Ciro, que foi um rei persa. Mas vamos recordar só um pouquinho, gente, para a gente não perder muita reflexão. Ano 597 a.C., o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, mandou para o exílio grande parte dos habitantes de Jerusalém, e no ano 550, esse mesmo rei invade de novo, e aí leva todo mundo para o exílio e destrói totalmente a cidade. Só que no ano 529, esse rei, Ciro, entra em confronto com os babilônios, e o exército de Ciro derruba o exército dos babilônios. E isso faz com que Ciro olhe para aquele povo que estava no exílio e autoriza o povo a voltar para casa e reconstruir a sua cidade. Até aqui não tem nenhum problema, mas surgiu uma grande dúvida na cabeça do povo. Ciro não fazia parte do povo de Deus. Ciro não era do povo da aliança. Ciro cultuava até outros deuses, e Ciro cultuava um deus chamado Marduque, que era o deus de Ciro. Portanto, Ciro não cultuava o Deus Javé. Aí o povo começou a se questionar: será que Deus tem essa força toda? Porque veio um homem que cultua um Deus que nem é esse Deus nosso e permite que nós voltemos para Jerusalém? Então o profeta tenta esclarecer essa questão e explica o papel de Deus nos acontecimentos. E vem dizer que Ciro foi um ungido de Deus. Ou seja, Ciro recebeu de Deus uma missão mesmo sem ele saber. Ele recebeu a unção com óleo, e quem era ungido com óleo estava capacitado para várias missões. Missão real, missão sacerdotal e missão profética. Portanto, Ciro foi ungido para ser rei, e Deus derrama sobre Ciro o seu espírito, para que Ciro se torne um instrumento de Deus no mundo. Se nós olharmos a nossa primeira leitura, a gente vai perceber que está escrito lá no comecinho, a citação bíblica, capítulo 45, versículo 1, aí depois pula o 2 e o 3, e continua o 4 até o 6. Então pulou um trecho nessa primeira leitura. E esse trecho que pulou fala muito bem porque é que Ciro foi instrumento de Deus. Não está aí, mas a gente pode ler em casa, e eu trouxe para a gente ler aqui, versículo 2 e 3, que não está na primeira leitura. Eu irei à tua frente e aplanarei lugares montanhosos, arrebentarei as portas de bronze, despedaçarei as barras de ferro, e te darei tesouros ocultos e riquezas escondidas, a fim de que saibas que eu sou Javé, aquele que te chama pelo nome, o Deus de Israel. Portanto, é através de homens que Deus intervém no mundo. Mesmo que Ciro ainda não tivesse conhecido esse Deus, mas sem saber, ele estava realizando o projeto de Deus na sua vida. Caríssimos irmãos, essa primeira leitura que nós acabamos de ler, vem nos deixar muito claro que Deus não nos abandona nunca, que Deus sempre encontra formas de vir ao nosso encontro, que Deus sempre encontra formas de intervir na nossa história e de concretizar o seu projeto de vida. Talvez essas intervenções que Deus faz na história nem sempre são compreendidas pela lógica humana. Talvez nós nem consigamos compreender o verdadeiro alcance do projeto de Deus. Mas Ele está lá, como Senhor da história, conduzindo o mundo de acordo com a sua vontade.
Então não nos resta outra coisa senão nos entregarmos confiantes nos projetos de Deus. Deus, quando nos criou, Ele não nos criou para sermos infelizes. Não está no projeto de Deus dor, sofrimento, desilusão, decepção. Não está no projeto de Deus. Isso são as pedras que vão acontecendo no caminho. Agora, quando nós tomamos a posse dessa certeza, Deus me criou para ser feliz, Deus caminha comigo, não importa os caminhos que eu estou passando, Deus caminha comigo. Aí essa caminhada torna-se mais branda, porque a certeza da presença dele junto conosco é maior do que as dúvidas do mundo. A certeza do ressuscitado caminhando conosco deve ser sempre maior do que as nossas dúvidas. Quando as dúvidas se tornam maiores, é porque nós já perdemos a confiança em Deus. É porque nós não acreditamos mais que Ele caminha conosco. E é isso que o mundo tenta ensinar para nós. É isso que esse pós-modernismo disfarçado tenta colocar dentro das nossas casas. Faça um Deus de acordo com a sua vontade. Faça um Deus que seja um empregado seu, que te dá aquilo que você quer, na hora que você quer. Esse Deus é o Deus que mais existe aí no meio, Deus com letra minúscula, que mais existe aí no meio da sociedade. Um Deus que virou empregadinho do homem. Um Deus que me dá carro, que me dá apartamentos, que me dá vida fácil. Liga os televisores de madrugada que vocês vão perceber. E aí nós podemos nos perguntar: que Deus é esse? Que privilegia alguns e deixa outros morrer na fome, deixa outros morrer nas filas dos hospitais. Que Deus é esse? Então esse Deus é um Deus seletivo. Deus nunca nos prometeu nada. Se nós olharmos na Sagrada Escritura, nós vamos perceber, Jesus prometeu uma coisa na nossa vida: quer me seguir, tome a sua cruz. Cruz é sinônimo de dor, é sinônimo de sofrimento. Quer me seguir, carregue as suas dores, os seus sofrimentos, mas carregue com a certeza que eu estou ali junto com você. Porque depois que passarmos pela sexta-feira da paixão, aí virá a manhã luminosa da ressurreição, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento. Mas para que isso aconteça, eu preciso aprender a confiar em Deus. Caso contrário, eu vou me deixando levar pelas seduções do mundo. Depois a nossa segunda leitura é tirada lá da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 1, e aí o versículo do 1 até o 15. Tessalônica, gente, era uma cidade muito importante lá na Macedônia. E Tessalônica foi evangelizada por Paulo no século I depois de Cristo. Mais ou menos lá pelo ano 50, 55 depois de Cristo. Só que em Tessalônica, Paulo foi acusado de agir contra a lei, a ponto de o governo mandar prender alguns seguidores de Jesus. Então, diante de tudo isso, Paulo precisa fugir de Tessalônica, e ele sai dessa cidade e vai para Atenas, na Grécia. Só que o coração de Paulo batia forte por essa comunidade. E aí ele chama lá alguns dos seus amigos, entre eles Timóteo, para que vá até Tessalônica para saber como é que andam as coisas por ali. E quando Timóteo retorna, ele traz todo o relatório da caminhada daquela comunidade. Aí Paulo se enche de alegria e aí escreve essa segunda leitura que nós ouvimos, na qual Paulo dá graças a Deus pelo comportamento daquela comunidade. Dá graças a Deus por estar cada vez mais comprometidos com o Evangelho. E Paulo termina essa carta dizendo que aquela comunidade foi escolhida por Deus, aquela comunidade foi eleita por Deus, não pelos seus méritos, mas pela graça e pelo amor misericordioso de Deus. Olha que bonito São Paulo está dizendo para essa comunidade. Aquela comunidade é uma escolhida de Deus, não porque faz tudo direitinho, mas porque o amor de Deus encontrou lugar nos corações de cada um deles.
E depois o nosso evangelho, Mateus capítulo 22, versículos de 15 ao 21, é a continuação do evangelho de domingo passado. Então aqui nós estamos lá em Jerusalém, na reta final da vida de Jesus. Já havia um confronto entre Jesus e alguns judeus, os fariseus, os doutores da lei. Então, de um lado, os judeus com as suas certezas, com os seus preconceitos, insistem cada vez mais em recusar a proposta de Jesus. Do outro lado, Jesus insistindo com aquele grupo que recusar aquilo que ele estava anunciando era recusar a salvação que Deus estava oferecendo. Mas para que ficasse bem claro o que Jesus estava querendo dizer, ele começa a contar um monte de histórias. Há 3 domingos atrás a gente vem lendo essas parábolas. Primeiro ele conta a história do filho que o pai pediu para ir trabalhar, disse que ia e não foi. Depois ele conta a história da vinha do rei. Semana passada contou a história do grande banquete. Então esses líderes dos judeus começaram a ficar furiosos com Jesus, porque sabia que Jesus estava falando deles. Mas não tinham coragem de confrontar Jesus. E aí começaram a armar ciladas para Jesus. Aliás, Deus quando nos fala, Ele não nos fala a partir das nossas palavras. Ele nos fala a partir daquilo que está lá dentro do coração. Porque muitas vezes eu posso falar palavras bonitas, mas o meu coração está apodrecendo cada dia. Eu não tenho mais a sensibilidade de olhar e de enxergar Cristo nos outros. Mas eu falo bonito, mas eu consigo convencer muita gente. Mas Deus sabe que lá no coração existe a sementinha do encardido que está apodrecendo tudo. Então Jesus segue a mesma lógica de Deus. Jesus não fala a partir das nossas palavras, mas a partir daquilo que está guardado lá dentro do nosso coração. E esses líderes ficaram furiosos e aí procuraram de toda forma um jeito de tirar Jesus. Não podiam fazer isso abertamente, porque uma multidão acompanhava Jesus. Mas também não poderiam fazer na calada da noite, porque Jesus cada dia dormia num lugar diferente. Então vamos armar uma cilada e aí vamos desmoralizar Jesus na frente de todo mundo. E aí nós temos o evangelho de hoje, em que um fariseu manda perguntar: é lícito, é certo, é correto pagar imposto a César? Primeiro eles elogiam Jesus. Eu não sei se vocês perceberam. Nós sabemos que o Senhor é um homem bom. Nós sabemos que o Senhor não se deixa levar. Depois, com alguns partidários de Herodes, armam essa cilada. Gente, além de todos os impostos que eles pagavam, eles ainda precisavam pagar um tributo a Roma. Então, diante dessa cobrança de impostos, existiam 3 grupos de pessoas. Existiam aqueles que pagavam os impostos e ficavam calados. Existiam aqueles que eram os revolucionários, que lutavam contra tudo isso. E existiam os fariseus, que sempre ficavam em cima do muro. Então, diante desse questionamento, Jesus pega uma moeda e pergunta: de quem é a imagem que está estampada nessa moeda? E aí eles respondem que é de César. E diante da resposta, Jesus conclui: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com isso, gente, Jesus deixa muito claro que o poder político e o poder religioso são diferentes. E precisam ser diferentes. Porque se a gente começa a misturar as coisas, a gente pode usar o nome de Deus para cometer absurdos. Poder político e poder religioso, existe uma diferença muito grande. É como a água e o óleo. Já se misturou no passado, e nós vimos as consequências. E não se deve misturar mais.
Porque dentro da igreja, poder religioso nos ensina o caminho do céu. Partido político nenhum vai nos ensinar o caminho do céu. Nós vamos aprender o caminho do céu e as exigências desse caminho dentro de uma comunidade, dentro da igreja, seguindo Jesus, não num comitê. Aí tem aquela questão, muitas pessoas confundem, inclusive muitos padres confundem e transformam esse lugar onde eu estou aqui num palanque. Começa a apoiar determinados candidatos. A igreja não deve se meter com isso. Nós precisamos sim ensinar o caminho do céu. Essa é a nossa missão. Se quando eu estiver entrando lá no céu, se eu for para o céu, e perceber que aqueles que me ouviram ao longo de todo o meu ministério, eu perceber que não tem gente ali na fila, eu preciso me questionar, o que é que eu disse que fez com que ele não estivesse nessa fila? Por que é que toda a comunidade de Santa Mônica não foi para o céu? Então, é uma carga que eu preciso olhar para o meu comportamento. Se eu passo a minha vida toda falando de política, fazendo politicagem, quem é que vai para o céu? O céu se anuncia aqui nesse espaço. Por isso que a gente cuida da casa de Deus, por isso que a gente deixa bonita, porque aqui nós precisamos encontrar a paz. Aqui nós precisamos encontrar um Deus que é amor, que é misericórdia, que não julga ninguém. Aqui nós precisamos encontrar esse Deus. E aí, continuando, Jesus fala, então entreguem a César o que é de César, entregue ao governo o que é do governo, e devolva para Deus o que é de Deus. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus é levar o homem a reconhecer Deus como seu Criador, Deus como seu Senhor. As moedas de Roma tinham a imagem de César, então pertenciam a César. Mas o homem não tem a imagem de César. Se nós abrirmos a nossa Sagrada Escritura, lá no livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27, nós vamos perceber Deus dizendo assim, façamos o homem a nossa imagem. Então no coração do homem tem a imagem de Deus, não tem a imagem de nenhum político, não tem a imagem de César, para dizer que nós somos de Deus. Deus nos criou e carimbou o nosso coração com a sua imagem e com a sua semelhança. Então nós pertencemos a Deus, nós precisamos devolver as nossas mãos que estão vazias, cheias para Deus, porque Ele nos criou com tanto amor, nos criou com tanto carinho, fez o mundo inteiro e nos deu de presente. E aí São Paulo vem dizer, se nós tivéssemos vergonha na cara, ele não falou isso, eu que estou aumentando, se nós tivéssemos vergonha na cara, nós não pediríamos mais nada para Deus, porque Deus já nos deu muito mais do que a gente merece. Vamos pedir para Deus essa graça, meus irmãos? Que essa Eucaristia nos faça cada vez mais reconhecedores de que Deus nos criou com tanto amor. E a partir desse amor, eu preciso transformar a minha família. A partir desse amor, eu preciso transformar o coração daquelas pessoas que caminham comigo, dando testemunho de vida. E aí vem mais uma vez o exemplo de São Francisco de Assis. Anunciemos o Evangelho pelos 4 cantos desse planeta. Se for preciso, a gente usa as palavras para dizer que a nossa vida comprometida com o Evangelho vale muito mais do que 1000 palavras. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.